Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim, espero que todo mundo esteja bem, como sempre, desejo permanente. Hoje a gente continua conversando a respeito de como o ensino de história aparece nos currículos ou nas proposições construtoras dos currículos. Na última aula a gente conversou sobre os PCNs, né, de 1997. Hoje a gente começa um ciclo de conversas a respeito da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que foi aprovada no ano de 2017. Então hoje a gente começa a conversar mais especificamente a respeito de algumas questões relativas à maneira como o ensino de história pode ser identificado ali nas discussões a respeito da educação infantil. Discutiremos antes disso algumas questões gerais assim sobre o BNCC e depois a gente vai tentar identificar ali algumas questões específicas na educação infantil que podem ser correlacionadas às discussões relativas à história, que vão aparecer de maneira mais nítida, sobretudo no ensino fundamental, né? Porque é um ciclo, né, que vai estar dividido entre as áreas do conhecimento e, portanto, haverá uma discussão específica, tanto no primeiro quanto no segundo momento ali do ensino fundamental, né, os anos iniciais e os anos finais, com abordagens a respeito do ensino de história, ou da disciplina história, de maneira mais específica. No entanto, na educação infantil é possível identificar discussões que estão diretamente ligadas às questões relativas ao ensino de história, como a gente já vem discutindo aqui na disciplina, né? Já há algum tempinho, inclusive. Então, a gente começa aqui conversando um pouquinho sobre a BNCC, que deve ser de conhecimento de todo mundo já, obviamente. A Base Nacional Comum Curricular, né, chamada assim, BNCC, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da chamada educação básica, de modo que tenham assegurados os direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, né, que vai até 2024, com um tanto de metas aí, né, que tem encontrado algumas dificuldades para serem alcançadas, inclusive. Então, é uma discussão que também se ampara na LDB de 1996, né, em relação a essa necessidade de dar, de fato, concretude aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes, né? Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas ali na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né? De acordo com o que está dito aí no próprio documento. Na BNCC, a competência é definida como mobilização de conhecimentos, que são os conceitos e procedimentos derivados, né, desses mesmos conhecimentos, habilidades, que são práticas cognitivas e socioemocionais, e atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana. Essa é uma questão interessante, que está aí relacionada a discussões que já fizemos aqui, do pleno exercício da cidadania, outra questão que foi muito debatida entre nós, e do mundo do trabalho. Essas são demandas que já foram pensadas como concorrentes, inclusive, pensar nas questões das demandas por cidadania e das demandas do mundo do trabalho, né? É interessante pensar que nos anos 70, por exemplo, as demandas para o mundo do trabalho ganharam uma tonalidade muito mais forte do que aquelas voltadas ao exercício pleno da cidadania, né? Elas não são necessariamente excludentes, mas há ainda entre nós a sobrevivência de certas concepções que indicam que a escola serve para a gente aprender a trabalhar, ou seja, para se preparar para o tal do mercado de trabalho. Ao contrário de ser o lugar que nos vai ajudar a encontrar ferramentas, a conhecer ferramentas para entender o mundo, e para entender o nosso lugar nele, para poder vivenciar direitos e responsabilidades nesse mesmo mundo. Ou seja, essas questões elas têm que ser apresentadas de maneira equilibrada, né? São demandas sociais, sempre em disputa, sim, né? E, portanto, elas estão presentes aqui, se quer que elas estejam em equilíbrio. A gente tem esse desenho um pouco mais geral, né, do que a educação básica ela tenta tratar, daquilo que seriam as competências gerais dela, né, divididas ali entre a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.
Aqui a gente vai conversar sobre esses 2 ciclos, que são os ciclos, né, onde vocês, como futuros professores e professoras, pedagogos e pedagogas, irão atuar, especificamente aqui, né, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Aqui, ó. Né? Então, vocês poderão atuar nesse ciclo aqui inteiro e nesse ciclo aqui nos anos iniciais. Notem que aqui, cada ciclo desse tem suas peculiaridades. Então, a educação infantil especificamente é dividida entre 2 grandes eixos, que são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e os campos de experiência. E dentro dos campos de experiência, nós temos aqui as divisões etárias, né, das faixas de idade das crianças e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Quando vamos aqui, né, transitar da educação infantil para o ensino fundamental, nós temos aqui dentro as áreas do conhecimento, ou seja, as disciplinas em si, condensadas em grandes áreas, competências específicas para cada área, para as áreas específicas, por exemplo, eu posso ter o eixo lá de ciências humanas e dentro de humanidades eu tenho, por exemplo, história, geografia. Componentes curriculares específicos, que são em si aquilo que vai ser ensinado em cada uma das disciplinas, e as competências específicas do componente em si, divididas nos anos iniciais e nos anos finais, que tem suas unidades temáticas, os seus objetos de conhecimento e as habilidades a serem desenvolvidas ali. Hoje a gente vai dirigir um olhar mais atento a essa primeira coluna aqui. A gente vai falar da educação infantil. Na próxima aula a gente vai falar do ensino fundamental e dos desafios que esperam por vocês lá em relação ao ensino de história especificamente. Então, na primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil, de acordo com os eixos estruturantes aí, interações e brincadeira, ou brincadeiras, devem ser assegurados 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento para que as crianças tenham condições de aprender e desenvolver. São as bases plantadas para o ciclo seguinte, né? Algumas das ferramentas necessárias para começar a entender o mundo, né? Para interagir com ele, para começar a agir nele, entender que existe, se existe nele também. Então nós temos aí conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. O que é muito interessante esse conhecer-se, né? Perceber a sua existência no mundo, né? E obviamente que todas essas questões são intercambiáveis, elas são conectadas umas com as outras de maneira bastante orgânica. Considerando aí esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC estabelece 5 campos de experiências nos quais as crianças poderão aprender e se desenvolver, né, a partir dessas questões aqui. Então, nós temos, dentre esses campos de conhecimento, de experiências, o eu, o outro e o nós, que é o conhecer-se, conhecer o outro, entender que a gente faz parte de um contexto social, estamos juntos no mundo, devemos nos respeitar, devemos compreender que nós somos feitos dos mesmos direitos de existência, digamos assim, né? A vida social vai começar a ser apresentada ali. O corpo, gestos e movimentos, a aprendizagem corporal, né? Com relação a todos os sentidos que o corpo oferece, né? Os sentidos que eu digo em seus significados para o mundo e para si, traços, sons, cores e formas, questões relacionadas às expressões subjetivas, ao campo das artes, escuta, fala, pensamento e imaginação, as linguagens, né? E aí a gente começa os diferentes processos de letramento também, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, que proporcionam também uma proximidade mais, digamos assim, evidente com as discussões da história, quando a gente vai pensar nas articulações espaço-temporais, pensar em tempos, ontem, hoje ou amanhã, por exemplo. É um exercício. Na última aula, se eu não me engano, a gente conversou um pouco a respeito disso, pensar na ideia do calendário, etc., das medidas de tempo.
né, a partir daquilo que os antigos PCNs indicavam, né, para além de questões relacionadas às chamadas ciências da natureza, né, pensar nas transformações do ambiente, pensar nos fenômenos naturais, né, das transformações que ocorrem no mundo. Em cada um desses campos de experiências são definidos alguns objetos de aprendizagem e desenvolvimento que são aí organizados em 3 grupos divididos por faixa etária. Então a gente tem bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, depois crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses e por fim crianças pequenas 4 anos a 5 anos e 11 meses. A educação infantil está aí dentro dessas 3 faixas etárias. Então, para essas, existem aí um conjunto, né, de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento específicos, né? Então, esse aqui é um exemplo de como pensar a identificação desses objetivos de aprendizagens e desenvolvimento, segundo a BNCC. Então, temos aí a divisão aqui por faixas etárias, ok? E aqui a gente tem a identificação dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para cada faixa etária. Isso com relação ao campo específico, que é o campo de experiências, traços, sons, cores e formas. Esse é um exemplo dado pelo próprio documento para a gente entender como funciona essa identificação aqui, ó, especificamente para cada faixa etária. Então a gente tem aqui, ó, a identificação de como isso é feito, né? Cada campo de experiência vai ser identificado a partir desse modelinho aqui, dividido entre as faixas etárias com seus objetivos ali postos. Então, por exemplo, aqui, ó, educação infantil, depois 02 significa que primeiro par de números é o grupo faixa etária. Então a gente vê que 02 é crianças bem pequenas, 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Então eu tenho aqui as primeiras letras, os primeiros números, que é a faixa etária. Faixa etária 2, é essa aqui. Ok? Aí notem, 01, 02, 03. E por que isso é importante? Porque muitas vezes vocês podem encontrar por aí, inclusive concursos colocando esse tipo de identificação aqui, a partir da lógica da BNCC. As letras seguintes, né, TS, é o campo de experiência, né? Aqui é terceiro, né? Então, segundo par de letras, o campo de experiência. TS é traços, sons e cores. Traços, sons e cores. E formas, né? Se fosse, por exemplo, outro grupo, ou seja, escuta, fala, pensamento e imaginação, seria EF. Se fosse o eu, o outro e o nós, seria EO. O segundo conjunto de números, o último par de números, indica a posição da habilidade dentro daquele conjunto ali. Então, todos esses aqui, né, são os primeiros conjuntos de habilidades. Na linha seguinte seria 2, 3 e aí por diante. Interessante pensar isso para a gente não se perder, por exemplo, se uma disciplina cobrar de vocês a identificação ou trabalho específico com um objetivo de aprendizagem e desenvolvimento específico a partir de seu código, né, do código alfanumérico que é identificado aí para você conseguir ir até esse objetivo específico. Então, para pensar a história presente na educação infantil, eu identifiquei algumas possibilidades, né? Talvez sejam mais numerosas do que essas que eu destaquei aqui, inclusive, se a gente for pensar. Então, primeiro, né, de cara, a gente pode olhar lá para o campo de experiência, que é aquele identificado como espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Talvez ele, mais evidentemente, presente ali algumas questões que podem ser identificadas diretamente com essas discussões mais naturais da história. Então, por exemplo, diz lá o documento, né, especificamente nesse campo de experiência, as crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais.
Ou seja, se a gente for parar para pensar o próprio tempo ele é ao mesmo tempo uma referência, um fenômeno tido como natural, mas que ele é uma criação sociocultural. As diferentes percepções de tempo, elas são nitidamente fruto das experiências sociais construídas, né, na vivência humana, na experiência humana. Então, há ainda a possibilidade de pensar como diferentes sociedades podem pensar o próprio tempo, né, o cálculo do tempo. Então, o cálculo do tempo ele começa como algo extremamente subjetivo, né? Então, algumas sociedades, antes, por exemplo, do advento do capitalismo, antes da invenção do relógio, dos calendários tais como nós os conhecemos hoje, mediam o tempo de formas absolutamente diferentes dessas que são mais comuns para a gente hoje. Então, por exemplo, as pessoas em um determinado lugar poderiam medir o tempo a partir de uma medida que é inexatíssima. Por exemplo, o tempo médio de cozimento de um arroz. Depende da variedade do arroz, etc. Ou de qualquer alimento. Então, algumas comunidades ao longo do mundo costumavam a medir o tempo dessa maneira. Ou observar o próprio, né, movimento natural do Sol no céu, para tentar medir o espaço de tempo decorrido em uma determinada atividade. Isso mesmo antes da invenção dos relógios solares, etc. Então, há diferentes medidas de tempo. Todas elas podem dialogar com questões relativas a fenômenos culturais, ou naturais, perdão, ou com fenômenos culturais. Ou seja, com criações que são eminentemente humanas e não fenômenos da natureza propriamente. Essa discussão vai começar ali, mas talvez ela seja mais fácil de ser entendida, compreendida, partindo-se dos exemplos que são aqueles que são mais cotidianos, são mais evidentes para todas as crianças, aqueles com os quais elas já convivem no dia a dia, por exemplo, a existência dos relógios presentes nos celulares, nas paredes, dos calendários. Então, todas essas questões vão estar evidentes ali. A gente conversou na última aula, por exemplo, a respeito da coisa do aniversário, de pensar o aniversário, de quando você nasceu, de quando será o próximo aniversário. Essas questões relativas à medida do tempo podem ser melhor compreendidas a partir desse tipo de aproximação. Então, desde muito pequenas, portanto, elas procuram se situar em diversos espaços, em casa, na rua, no bairro, na escola, na cidade, no país, em diferentes tempos, né? Dia, noite, tarde, manhã, ontem, hoje, amanhã. Todas essas questões, obviamente, vão aparecer de maneira muito natural, né, quando a gente começar a conversar com elas a respeito das medidas do tempo, para tentar elucidar ali, né, uma compreensão maior e melhor a respeito dessas questões. Ainda assim, né, a instituição escolar está criando oportunidades, se espera, para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los no seu cotidiano, portanto. Né? Se quer aí, né, que a experiência, né, que já vem consigo, né, com cada criança de casa, possa ali ser lida de uma maneira mais, digamos assim, interessante, inclusive. Né, para que ela possa começar o quê? Adquirir os instrumentos para ler o mundo, mais uma vez. Então aqui a gente tem algumas possibilidades de se identificar questões relativas à presença do ensino de história dentro, né, da BNCC. Então, vou mudar aqui para ficar visível para todo mundo. A gente tem aqui um dos campos de experiência, que é o eu, o outro e o nós. Notem que, como evidenciado anteriormente, ele está dividido entre as faixas etárias, né? 0 a 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, 4 anos a 5 anos e 11 meses. E aqui a gente tem os respectivos, né, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dentro de cada faixa etária. A gente tem conjuntos diferentes de objetivos. Então aqui, na última faixa etária, de 4 a 5 anos e 11 meses, na viradinha já para o ensino fundamental, dentre os objetivos aqui destacados pela BNCC, a gente tem esse aqui, ó, que é o sexto na ordem, né?
E ele diz: manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. É uma das questões que a gente já discutiu em diferentes momentos com relação à discussão do ensino de história em si. É uma questão que nós também já discutimos na oportunidade de diálogo anterior, relativa à presença do ensino de história nos PCNs, e que aparece aqui também, né? No caso da BNCC, essa questão de entender, né? De compreender as diferenças. Então aqui se coloca muito bem, né? A necessidade de manifestar interesse e respeito por diferentes modos de vida e culturas. Obviamente que há outras questões aqui dentro deste conjunto de objetivos que podem ser articulados a eles. Por exemplo, demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir, né, no mundo. Ou pensar aqui nas possibilidades de comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas de grupos diversos, que é algo que pode estar articulado aqui e aqui, né? Uma série de questões podem ser articuladas nesse sentido. Para além dessa, usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com os conflitos e as interações com crianças e adultos. Ou seja, se pensa aqui nas possibilidades de desenvolver habilidades que permitam estar no mundo reconhecendo a existência das outras pessoas. Sejam essas outras pessoas, outras crianças ou adultos, né? Seja uma questão eminentemente importante, que ainda é desafiadora para muitos de nós. Infelizmente, inclusive, de ser um desafio. É uma discussão necessária porque ainda há muita gente com dificuldade para realizar isso de maneira adequada. Mas enfim, partimos aqui para corpo, gestos e movimentos, a mesma divisão entre faixas etárias, e vamos aqui na coluna do meio. Crianças bem pequenas, aproveitar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. Fizemos uma longa discussão a respeito da importância dos jogos, especificamente no ensino de história. Vemos aqui que mesmo nas discussões que são evidentemente mais transversalizadas, que essa é uma questão importante. Discutimos, inclusive, aqui na educação infantil, as brincadeiras são sempre muito valorizadas, né? A ludicidade é sempre muito valorizada e muitas vezes desprezada nos ciclos posteriores. Então, muitas dessas brincadeiras, elas podem dizer respeito a quem aquela pessoa é no mundo, a partir de questões que são significativas quanto à identidade cultural de sua própria comunidade, de sua própria cultura. Se conhece mais do mundo, né? Portanto, a partir dos gestos e brincadeiras que são significativas para o grupo social no qual aquela criança está vivendo, qual ela nasceu, do qual ela faz parte, enfim. E é inclusive interessante para evidenciar algumas diferenças, né, a própria diversidade de gestos, movimentos e brincadeiras dentro do nosso próprio país, né, mostrando como grupos socioculturais diferentes têm perspectivas diferentes também, e que podem ser ali, evidentemente, apresentadas como elementos para se respeitar as diferenças, para se reconhecer como naturais, né, digamos assim, as diferentes dinâmicas da vida social. Então essa é uma outra questão importante, e que aí, no caso desse campo de experiência corpo, gestos, brincadeiras e movimentos, é possível de se explorar, né, positivamente. A gente tem, né, a possibilidade, obviamente, de tentar aqui identificar outras questões também. Aqui, no escuta, fala, pensamento e imaginação, a gente vai para a última coluna mais uma vez, para as crianças pequenas. O primeiro objetivo aqui, né, fala de expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências por meio da linguagem oral e escrita espontânea, de fotos, desenhos e outras formas de expressão. Essas podem ser plataformas para se evidenciar, por exemplo, informações a respeito da história da própria família, de falar de si mesmo no passado, de articular, portanto, com outras questões, por exemplo, sobre a medida do tempo, sobre leituras da realidade, né, do contexto no qual se vive,
obviamente tem relação com muitos dos elementos que a gente já discutiu durante a disciplina, né? Mais uma questão que pode aqui ser considerada de grande importância para esse processo de aprendizado. Ou recontar histórias, planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações definindo contextos, personagens, estrutura da história. Além de uma questão narrativa, evidentemente ligada ao desenvolvimento das linguagens, ao processo de letramento, né? A gente tem aqui a possibilidade do recontar histórias relativas à vivência social no passado, por exemplo, né? Falar da história local a partir aqui deste objetivo específico, né? Recontar histórias ouvidas para a produção de reconto escrito, tendo o professor como escriba, por exemplo. Produzir suas próprias histórias orais e escritas. Levantar hipóteses sobre gêneros textuais que estejam, por exemplo, relacionados com os objetivos anteriores. Então, são questões interessantes para a gente pensar nesse sentido aqui. Aqui no campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, a gente tem algumas evidências bem interessantes desse diálogo possível com o ensino de história. Por exemplo, coluna do meio, crianças bem pequenas, esse objetivo específico, utilizar conceitos básicos de tempo. Agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar. São questões que muitas vezes estão relacionadas a outros objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, né? Ou seja, são questões importantíssimas nesse sentido. A gente pode apontar para outras, obviamente, né? Que estão relacionadas a outras discussões possíveis aqui no contexto do ensino de história. Por exemplo, relatar fatos importantes sobre o seu nascimento e desenvolvimento, a história de seus familiares e de sua comunidade. Essa aqui é uma questão centralíssima, né? Pensando aí, né, nas questões que a gente já discutiu aqui na disciplina. O objetivo seguinte também, relacionar números às respectivas quantidades, identificar o antes e depois. Os números aqui, eles podem ser utilizados de diferentes maneiras, inclusive para pensar o tempo, correto? Para pensar os anos, os meses, os dias, né? Então é um conjunto aí de questões importantes que a gente pode pensar em diferentes eixos, né? Das hereditariedades aqui, das faixas etárias, nesse caso, né? Ou seja, a gente pode pegar diferentes objetivos e conseguir identificar a presença do ensino de história em cada um deles. Então, voltando para cá, para a discussão mais geral a respeito do que a BNCC nos coloca sobre as possibilidades de identificação da história, se fecha o texto relativo especificamente ao ensino, à educação infantil, chamando a atenção para a necessidade do cuidado com o processo de transição para o passo seguinte, que é o ensino fundamental, os anos iniciais do ensino fundamental. Então, obviamente, há algumas questões importantes a serem pensadas, especificamente em relação ao conjunto de saberes que se acumulou ali, né, para a entrada no ensino fundamental. Então, o documento diz o seguinte: a transição a essas duas etapas de educação básica requer, obviamente, muita atenção para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo a integração e continuidade dos processos de aprendizagens das crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes relações que elas estabelecem com os conhecimentos, assim como a natureza das mediações de cada etapa, no caso ali dividida entre as diferentes faixas etárias, né? E que vão ali passar por um processo de expansão desses primeiros conhecimentos ali reconhecidos. Torna-se necessário, portanto, estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação tanto para as crianças quanto para os docentes. Então, essa é uma atenção interessante que o documento dá. Atenção para os docentes. Então, há de se preparar o docente para esse processo de transição, para a compreensão das questões atinentes àquilo que vai de fato acontecer,
nesse novo ciclo, né? De modo que a nova etapa se construa com base no que a criança sabe e é capaz de fazer em uma perspectiva de continuidade de seu percurso educativo, né? Do seu processo de acesso ao conhecimento, que vai passar, obviamente, por um processo ali de expansão, pelo menos assim se espera, né? O documento apresenta como elemento de referência uma síntese de aprendizagens que foram ali acumuladas teoricamente ao longo, né, desse processo da educação infantil e que serão, obviamente, ampliadas no ciclo seguinte. Então aqui a gente tem uma síntese rápida desses processos de aprendizagem que foram acumulados. Então eu destaquei um, né, no final lá, aqui, no espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. A gente tem aqui, mas evidentemente, utilizar unidade de medida, dia, noite, dias, semanas, meses, noções de tempo, presente, passado, futuro, antes, agora, depois, para responder às necessidades em questões do próprio cotidiano. Então, notem que há sempre questões relacionadas à experiência da pessoa, ou seja, daquele acúmulo inicial de saberes que o cotidiano oferece, né? Esse conjunto das experiências pregressas, por mais que sejam crianças muito pequenas, e chaves para entender o próprio cotidiano, para resolver os problemas do cotidiano. As primeiras chaves explicativas para os problemas que o cotidiano apresenta para a gente. Então, há uma série de questões nesse sentido, para além de identificar os códigos a partir dos quais a nossa sociedade se organiza. Por exemplo, o objetivo seguinte ali, né, dentro dessa síntese, identificar as quantidades. Mais uma vez, a gente tem uma relação possível com as medidas do tempo. Observar o calendário, observar o relógio, por exemplo, são questões interessantes. As questões que aparecem no o eu, o outro, os nós, também estão sempre muito relacionadas àquelas discussões que a gente já realizou aqui na disciplina, podendo também, portanto, né, dentro dessa questão do convívio social, do respeito pelo outro, do reconhecimento e respeito à diversidade, a solidariedade exercida em relação ao outro, são questões que estão muito presentes no ensino de história, com relação especificamente à construção ou formação cidadã. Ok? Então, é uma base introdutória para a gente conversar a respeito da BNCC, evidenciando aqui a presença, mesmo que sutil, assim pode considerar algumas pessoas, né, do ensino de história na educação infantil, como um marco introdutório. Obviamente que os anos iniciais do ensino fundamental vão trazer aí detalhes mais, digamos assim, detalhes mais rigorosos, talvez, e numerosos, com certeza, a respeito dessa presença, que já é uma presença mais específica, com questões ali discutidas de maneira mais extensiva, obviamente. Ok? No mais, exerçam aí o direito inegável de apresentação de dúvidas e críticas com relação a essa discussão inicial a respeito da BNCC. Depois que a gente passar pelos anos iniciais do ensino fundamental, a gente vai fazer uma outra discussão também a respeito de como a BNCC e antes dela os PCNs geraram os currículos específicos, né? Ou seja, aqueles formulados, por exemplo, para estados e municípios. A gente vai discutir brevemente o currículo de Minas Gerais, né? O currículo básico comum de Minas Gerais, chamado de CBC, ok? Em sua última versão, já inspirada na BNCC. No mais, continuem se cuidando, espero que estejam, né? Exerçam aí, por favor, a possibilidade de manifestação do feedback. Ele é sempre aguardado. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.